Olá, bem-vindos ao podcast Repense. Curta, compartilhe, acesse os links que estão aparecendo na sua tela e faça uso do nosso WhatsApp para enviar dúvidas, sugestões. Hoje mesmo estaremos abordando um tema que é a sugestão de uma pessoa que nos acompanha, que é o Antônio Carlos, e ele pergunta o seguinte: por que eu percebo em mim uma dificuldade muito grande de escutar? Então, nosso tema de hoje, escutar, ouvir. Costumam dizer que ouvir eu ouço, é a habilidade que eu tenho de estar escutando, ouvindo os sons à minha volta, que é diferente de escutar, que seria mais uma ação de escuta. Quando eu tenho dificuldade, quando temos dificuldade de ouvir as pessoas, em termos gerais, não especificamente uma pessoa, mas quando nós nos damos conta que nós estamos intolerantes, por mais que não transpareça, mas assim a gente não está, tem algo inquietando a gente que nós nos sentimos com dificuldade de escutar o outro, né? Normalmente são quando nós temos questões nossas que nós estamos consciente ou inconscientemente tentando elaborar ou resolver. Sempre que estamos preocupados ou com uma demanda específica, nós perdemos um pouco essa habilidade de escutar a outra pessoa. Ou até fingimos que escutamos parte do que ela fala. As crianças em casa sinalizam muito isso, né? Ninguém me escuta. Senta aqui, me escuta um pouco. O que é isso? Olha para mim, me percebe, ou eu estou precisando de ajuda, ou eu estou precisando que tu me ajude com a tua escuta a eu conseguir me expressar. Como eu disse, ouvir nós estamos ouvindo, mas nós estamos prestando atenção nas pessoas à nossa volta? Vejam bem, uma questão é que eu estou com uma certa inquietude e eu perdi um pouco a habilidade de escutar, que eu posso nem me dar conta. Outra coisa é quando eu já me acostumei a não escutar as pessoas à minha volta. Por quê? Porque escutar requer um pouco de humildade. Eu preciso entender que eu não sei tudo. Por mais que tenhamos desenvolvido habilidade numa área específica que nós escolhemos para atuar, nós não sabemos tudo, nem sobre aquilo tudo que estudamos, né? Eu mesmo estudo até hoje. Por quê? Porque existem atualizações e mais, nós precisamos repensar as nossas ações profissionais e pessoais. Mas para eu conseguir repensar, eu tenho que me dispor a. Porque toda vez que eu não quero escutar alguém, eu estou negando alguma coisa e preciso saber o porquê disso. E a maior parte das crises de relacionamentos interpessoais sempre vem essa queixa. Não me sinto escutado, não me dá atenção, tenho dificuldade em falar, me expressar. Por quê? Porque a nossa expressão ela é uma comunicação. E o que eu tenho para comunicar? Vamos pensar hoje, o que a gente tem de importante para comunicar? Porque nós estamos acostumados a falar do tempo, falar da sociedade, falar de questões políticas, falar dos outros ou nos outros. Mas nós não falamos conosco, nós não temos um diálogo interno. Como eu estou, como estou me percebendo, será que esse caminho que eu estou indo tem que ser nesse formato? Por que eu estou com dificuldade nisso? Por que eu sinto aquilo? Por que em alguns momentos eu não fico legal? E nós vamos levando a esmo isto. Porque nós, além de não escutarmos as pessoas que estão à nossa volta, nós paramos de nos escutar. Quando a gente perde esse contato, essa intra-relação, nós ficamos à mercê das pessoas e das circunstâncias. Muitos relacionamentos tem que parar.
Muitos relacionamentos se desgastam por não haver mais comunicação. Aí as pessoas dizem que foi sendo levantado um muro, foi se criando uma distância grande, porque parou a comunicação. Vejam bem, muitas vezes nós não queremos escutar porque nós temos medo do que possa vir. Porque se alguém pede para conversar com a gente, pode ser um simples desabafo ou pode até ser uma queixa sobre nós. Porque nós não acertamos sempre. Então nós erramos. Nós temos falhas. Só que nós precisamos crescer com essas falhas. Mas se eu tenho uma estrutura muito insegura, eu não vou querer escutar para eu não ter que repensar sobre mim, a minha vida, o meu passado, nas coisas que estão ecoando até hoje e que atrapalham as minhas relações. Nós vemos isso muito numa família, que um membro tem lá, ele causa algumas discordâncias, a família se queixa dele, né? Todos tentam falar, mas ele não ouve. E ele não quer ouvir, porque ele está protegendo seus medos. E nós precisamos fazer enfrentamentos para não termos perdas. E nós perdemos pessoas que gostamos, que amamos, por quê? Porque ficamos a desejar. Antes de tudo, conosco. E isso repercutiu nas minhas inter-relações. Nós precisamos começar a escutar mais as pessoas. Todo mundo tem algo para falar. Por mais que você esteja pensando agora, mas aquela pessoa que é chata, que não para de falar, que é sempre a mesma coisa, não estou falando nesses perfis. Estou falando da gente ter a habilidade, no nosso dia a dia, de escutar as pessoas. Vejam bem, muitas pessoas se deprimem e pioram da depressão porque se sentem sozinhas, no meio de pessoas. Por quê? Porque ela não se sente vista e muito menos escutada. Quantas vezes alguém chegou para nós e disse, eu não estou legal hoje, e a gente nem perguntou por quê. E aí é que nós falamos, resgatar a nossa humanidade. Quer dizer, nós somos humanos, mas humanidade é um estado de estar junto com as pessoas. É da gente conseguir fazer da vida que temos hoje uma vida com mais qualidade. Priorizando bons valores, priorizando boas pessoas. Porque nós precisamos disso tudo. Então, quando eu escuto a pessoa, ela se sente vista. Ela se sente importante. E vejam bem, escutar não quer dizer que eu tenho que dar um conselho, que eu tenho que ter uma saída para a pessoa, ou que eu tenho que ter uma solução para aquilo que ela está trazendo. Não. Só o fato de escutar e dizer, estou te entendendo, já é uma ajuda. O Freud, ele fazia uso do divã. Ele ficava atrás, a pessoa nem via o Freud. E ele ficava fazendo anotações. E falava muito pouco. Porque ele acreditava que a pessoa precisava se escutar para ter insights, para fazer um dar-se conta. E às vezes as coisas mudam, sim. Quando nós falamos, elas se tornam concretas, reais. Por isso que eu passo para as pessoas que eu atendo, para algumas pessoas, quando eu acho conveniente, escrever. Escreve o que tu está dizendo, então escreve 3 coisas que tu considera hoje importantes ou que estão te preocupando. Quando a pessoa começa a escrever, isso cria uma outra configuração e facilita muito mais o enfrentamento e elaboração. O que é perigoso é o silenciar os nossos silêncios. Quando nós silenciamos as nossas questões, elas vão para algum lugar. E elas causam desconforto emocional e físico. Quando nós nos comunicamos, estamos dando um voto para a nossa saúde. Biopsico. E isso é uma necessidade nossa. E, infelizmente, nós não nos atemos tanto à aparência ou como os outros vão nos ver, que a gente esqueceu de uma coisa muito sagrada. De eu me ver, de como eu me vejo, como eu me percebo.
Não custa nada. Vamos desenvolver essa escuta. Vamos prestar mais atenção nas pessoas. Olhar menos para telas, mas olhar para pessoas. Ter momentos ricos que não são fazendo grandes coisas em grandes lugares. Ao contrário, na vida que temos hoje, no local que moramos hoje, mas olhando nos olhos, nos comunicando com as pessoas. Porque a gente é muito carente de atenção. Nós estamos carentes de atenção e de amor. E é esse carinho de olhar, estou te escutando. Bah, não sabia, que interessante. Como tu gostaria que eu te ajudasse? Isso é humanidade, isso é o que a gente quer. Nós não podemos morar numa casa com pessoas que nós não conhecemos. Ou não sabemos o que está acontecendo. Esse é o maior desafio em relação a pais e filhos. Ter proximidade, ter cumplicidade e escutar, por mais que não concordemos. Mas nós precisamos falar as nossas coisas. Nós precisamos muito dizer como estamos nos sentindo. E não é uma questão de ter razão ou não ter razão, ou a pessoa dizer para a gente se a gente está certo ou errado. Isso é fácil. A gente só quer ser visto, ser reconhecido enquanto pessoa. A grande carência. Né? Nós temos muita coisa no nosso entorno que é para a gente não precisar falar. Que é para a gente não precisar se comunicar com os outros. Por que nós elegemos pessoas para viver conosco? Porque a gente se sentiu visto por essa pessoa. A gente é importante. A gente precisa ser importante por aquilo que cada um de nós é hoje. Por isso a importância do abraço. Né? Por isso que quando se beija a gente fecha os olhos. Por isso que um clima romântico já é um pouco a meia luz. Para quê? Para que nós saiamos dessa percepção, dessa visão, para parar de ver, para poder sentir. E estamos precisando sentir as pessoas à nossa volta. Estamos precisando muito receber abraços e dar abraços. Qualquer um, por mais que você conheça uma pessoa, não gosta das coisas. Ela é um ser humano, ela pode até não gostar ou não ter costume de dar um abraço, mas ela é uma pessoa. Carinho e atenção é importante. Essa é a nossa grande busca. Entender que as nossas vidas têm sentido. Dê ouvidos. Por mais ou menos importante que seja o assunto que a pessoa está trazendo, escute ela. Você vai ficar impressionado o que isso provoca de mudança. Acesse os nossos links, faça uso aí do nosso WhatsApp, mande uma mensagem para nós. Até o próximo encontro.